Oi, Paty. Oi, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? A pergunta de hoje é a seguinte: o que é mais difícil? Você ser selecionado para disputar uma vaga em relação ao emprego ou você se sair muito bem na entrevista? Esta é a nossa pergunta e você é meu convidado VIP nessa viagem ao sucesso. Eu sou o Cher Soares e hoje eu trouxe algumas dicas importantes para vocês. Quando nós avaliamos o mercado de trabalho, nós acabamos percebendo um sintoma muito relevante, que é o seguinte: muitas pessoas se candidatam para muitas vagas, mas não são chamadas, e muitas outras pessoas são chamadas e participam de muitos processos seletivos, mas acabam não sendo contratadas. Evidentemente que quando nós temos uma situação como essa, nós temos que investigar as causas. Qual que é a sua situação? Você se candidata e não é chamado ou participa de entrevistas e não é contratado? Por que será que isso acontece? Eu selecionei 3 dicas de cada um dos tópicos para discutir aqui com vocês. Então vamos lá. Muitas pessoas ficam angustiadas, ansiosas e muito frustradas porque mandam milhares de currículos, se candidatam para muitas vagas que são abertas e acabam não sendo convidadas nem para participar do processo seletivo. 3 dicas, então, muito importantes para você que está passando por essa situação. A primeira dica é a seguinte: você precisa expandir a sua networking, sem dúvida nenhuma, a sua rede de relacionamentos. Você precisa conhecer mais pessoas, você precisa conhecer pessoas relevantes, interessantes e, acima de tudo, mais pessoas precisam conhecer você. Então, como usar essa dica é: faça uma lista das 50 pessoas que poderiam ajudar você a se recolocar. Entre em contato com essas pessoas, disponibilize o seu currículo e peça ajuda mesmo. Essa é a primeira dica. Segunda dica: uma definição de foco e objetivos bem preciso. O que acontece é que muita gente se candidata para muitas vagas, mas se candidata para tudo. E as empresas valorizam muito quem sabe o que quer. Então você precisa decidir um pouquinho melhor quais são os segmentos nos quais você tem interesse, quais são as áreas nas quais você quer trabalhar e quais são as posições que mais te atraem. Como usar essa segunda dica na prática? Eleja também umas 50 empresas que façam sentido para você, nas quais você queira trabalhar e faça um trabalho bem focado. E a terceira dica é a seguinte: seu currículo. Não tem jeito, o seu currículo é muito importante, ele é a primeira impressão, então ele precisa estar atrativo, recheado de informações, sem embromation, sem enrolation, que mostre quais são as suas forças e as suas vantagens. Lembre-se, você sempre estará disputando com muitas outras pessoas. Às vezes são mais de 500 currículos para uma vaga e o seu currículo precisa chamar a atenção. Então essas são as 3 dicas para você ser melhor selecionado. E na hora da entrevista, digamos que você tenha sido selecionado para o processo e agora chegou a hora da entrevista. Muitas pessoas acabam se saindo bem na primeira fase e caem na segunda fase, que é a hora H. Então eu separei 3 dicas importantes para vocês, que são elas. A primeira de todas: se prepare. Se planeje. Parece até um clichê, você já deve ter escutado falar isso muitas vezes, mas se preparar é muito mais do que apenas se concentrar, do que pensar na entrevista. Você precisa de fato tentar antever o que vai acontecer. Quais são as respostas que o entrevistador fará para você? Quanto tempo vai durar a entrevista? Quais são as perguntas que você fará para esse entrevistador? Quais são as perguntas que ele fará para você? Quais respostas você vai dar para que você possa, de fato, se preparar para cada coisa que vai acontecer? Muitos entrevistadores nos contam que eles encontram pessoas muito pouco preparadas, que não têm respostas na ponta da língua, que não conseguem sequer explicar o seu próprio currículo e seu histórico de resultados. Então a primeira dica é: se prepare e se prepara muito. Segunda dica: estruture a sua apresentação. Lembre-se, entrevistadores são pessoas preparadas para te fazer boas perguntas e ouvir as suas respostas. Então, quando você começa a contar muita história, aquele papo sem pé nem cabeça, que você começa pelo meio, vai para o fim, termina no começo, ele já começa a perceber que ali tem alguém que não tem uma visão, não tem um pensamento estruturado. Então, lembre-se, começo, meio e fim. Fale o suficiente, não seja monossilábico, ou seja, falando muito pouco, mas também não fale demais.
Entrevistadores valorizam respostas precisas. Então, estruture a sua apresentação. E a terceira dica é ensaie. Veja, se você gosta de esporte, se você acompanha algum tipo de esporte, você já viu que todo atleta, todo esportista se prepara e se prepara muito, que todo artista ensaia e ensaia muito. E se o emprego é tão importante para você, você não vai ensaiar por quê? Então ensaie, elabore, vá para frente do espelho, se perceba falando, se der, filme você mesmo. Nós estamos na época das redes sociais, milhares de filmes brotando por aí. Então filme você mesmo, afinal de contas você é o grande protagonista. É isso aí, para de pensar, para de enrolar e começa a fazer. Grande abraço, até o próximo programa.